Glória a Deus. E é exatamente sobre isso que eu quero falar hoje. Jesus, o plano perfeito. De quem? De Deus. Amém? Quando alguém deseja construir algo importante, primeiro ele precisa de quê? Elaborar um plano. Quando alguém vai construir algo, fazer algo importante, primeiro ele vai ter que elaborar para poder colocar em prática. O arquiteto, para desenhar um projeto de uma casa, para antes de colocar os primeiros tijolos de uma casa, primeiro ele precisa elaborar o projeto, a planta daquela casa. O engenheiro, para fazer uma ponte, ele precisa calcular cada detalhe antes de construir. O médico, para fazer uma cirurgia, ele precisa do quê? Estudar. Para tudo existe um plano. Um plano tem que ser colocado em prática. E Jesus, ele foi o plano perfeito de Deus. Um plano perfeito para trazer salvação. Um plano perfeito para trazer restituição entre o homem e Deus. Havia um plano, e esse plano era chamado Jesus. Porque lá no Éden houve separação entre o homem e Deus. Por causa do pecado que habitou, o pecado através da vida de Adão que entrou na humanidade, o homem agora não tinha mais conexão com Deus. E parecia que tudo estava perdido. Mas antes mesmo disso acontecer, Deus já sabia o que ia acontecer e Deus já tinha um plano. E esse plano perfeito era o seu filho que seria enviado para trazer restauração novamente entre o homem e Deus. Porque tudo que o homem fizesse, a humanidade fizesse, a religião, tudo que o homem tentasse fazer, ele nunca ia conseguir trazer reconciliação entre o homem e Deus novamente. Porque tinha que ser alguém que não tinha pecado, tinha que ser alguém puro, e não existia alguém perfeito. E esse perfeito era o plano que Deus já tinha, que era o seu Filho Jesus, para ser enviado à terra, para que novamente a gente tivesse comunhão com o céu. Amém? Pega a sua Bíblia nesse momento, abra lá no livro de Gálatas, Gálatas capítulo 4, verso 4. Gálatas 4, verso 4. Você que foi encontrando, vai dando um amém. Glória a Deus, para mim saber que você encontrou. Gálatas capítulo 4, verso 4. Amém? O Júnior já colocou aqui no telão. Você pode acompanhar aqui também. O Júnior está lendo aqui. Você pode acompanhar ali. Onde diz: vindo porém a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Verso 5: para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos o que? A adoção de filhos. Ele diz: vindo porém quem? A plenitude do tempo. Deus enviou quem? Seu Filho, o plano perfeito, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos agora a adoção de filhos. Querido, ontem eu falei para você, quando o pecado entrou na humanidade através de Adão, parecia que tudo estava perdido. Parecia que tudo agora tinha dado errado. A comunhão com Deus, ela foi quebrada. Não havia mais comunhão entre Deus e o homem se afastou da presença de Deus. A morte entrou na história da humanidade agora. Antes não havia morte, mas Deus, Ele não foi pego de surpresa. Eu e você é pego de surpresa. Eu e você somos surpreendidos pelas coisas que acontecem, mas Deus, Ele não foi pego de surpresa. Antes mesmo de que o problema aparecesse, Deus já havia preparado uma solução. E essa solução se chamava, diga para a pessoa que está do seu lado, Jesus. Diga para ela, Jesus é a solução para o meu e para os seus problemas. Ele deu, amém? Jesus é a solução. Quando o pecado entrou na humanidade, que ele parecia que tudo estava perdido, mas Jesus tinha uma solução, e o nome dessa solução se chama Jesus. E até hoje, Ele continua sendo a minha
e a sua solução. Até hoje é Ele que resolve o meu e os teus problemas. Até hoje Ele é a cura que eu e você precisamos todos os dias. Pastor, o que eu preciso para ser feliz? Deixa eu te dizer, eu só preciso de uma coisa, e essa coisa se chama Jesus. Estou precisando dele para ser feliz. A gente acha que precisa de todas as coisas. Se você tiver todas as coisas e não tiver ele, deixa eu te dizer, isso não vale nada. Mas se você tiver ele e não tiver as outras coisas, deixa eu te dizer, isso vale muito, vai te levar para uma morada eterna. Porque ele é tudo. E Jesus, ele tinha um plano, e esse plano era perfeito. Jesus sabia que o pecado ia entrar na humanidade, mas Deus sabia de tudo. Deus, ele não foi pego de surpresa, querido. Antes de você fazer algo, antes de eu falar algo, mesmo antes de você pensar, Deus já sabe o que eu vou fazer, Deus já sabe o que você vai fazer, porque Ele é Deus. Então, quando o homem peca, não é porque Deus errou, não é porque Deus fez algo e Deus errou no que Deus fez. Deus não erra no que faz. Deus é perfeito. Em tudo que Ele faz, é perfeito. Deus criou o homem, mas o homem pecou, pastor. Deus errou? Não. Deus tinha um plano. Deus já tinha um plano para a humanidade. E esse plano era perfeito. Porque esse plano perfeito se chama Jesus. Deus, ele já tinha um plano para toda a humanidade. Deus sabia perfeitamente que o pecado ia entrar na humanidade. Porque se Deus fosse pego de surpresa, Deus não era Deus. Se Deus fosse pego de surpresa, Ele não era Deus. Se Ele fosse pego de surpresa, queria dizer, então, Deus tinha errado. Mas Deus não erra. Deus é perfeito. Deus não errou na família que você nasceu. Deus não errou na família que Ele te deu. Deus não errou no pai que Ele te deu. Deus não errou na mãe que Ele te deu. Deus não errou no filho que Ele te deu. Ele não erra. Ele é perfeito. Mesmo que você não entenda a família que você está, mesmo que você não entenda o filho, a mãe, o pai que você tem, deixa eu te dizer, Deus não errou. Ele te colocou no lugar certo, na família certa. Você não pode entender hoje, mas em tudo Deus tem um plano. Porque Deus, diga para a pessoa do seu lado, porque Deus, Ele é perfeito. E Ele nunca erra. Ele é perfeito. E uma das primeiras coisas que eu quero falar para você, diga para a pessoa que está do seu lado, o plano perfeito nasceu no coração de Deus. O plano perfeito, em primeiro lugar que eu quero falar para você, nasceu no coração de Deus. Lá em Efésios, capítulo 1, verso 7, abra sua Bíblia, Efésios, capítulo 1, verso 7. Efésios, capítulo 1, verso 7, o plano perfeito, ele nasceu no coração de Deus. Olha o que a Bíblia diz lá em Efésios, capítulo 1, verso 7, diz, no qual temos o quê? A redenção, pelo seu sangue e a remissão dos pecados, segundo as riquezas da sua graça. Querido, entende algo aqui? A Bíblia diz, no qual temos a redenção. E se a gente tem a redenção pelo seu sangue e a remissão dos pecados, ele diz, segundo a riqueza da sua graça, no qual temos a redenção. A palavra redenção, ela significa ser perto mediante um pagamento de uma dívida. A palavra redenção, ela significa o pagamento mediante. Sabe o que a Bíblia está dizendo? A dívida, quando ele fala da redenção, a Bíblia está dizendo, a dívida foi paga. A dívida, ela foi paga, ou seja, Jesus nos resgatou da escravidão, do pecado. E ele continua dizendo, pelo sangue, pelo seu sangue. Isso aponta sacrifício, isso aponta algo, querido, que custou a vida de Cristo, o sacrifício de Jesus na cruz, o sangue derramado. A Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 9, 22,
que diz: sem derramamento de sangue não havia remissão. Lá no finalzinho diz: sem derramamento de sangue não havia remissão. Querido, a remissão significa perdão completo. Acho que você não entendeu. A palavra remissão significa perdão completo. Você foi perdoado. A palavra remissão, ela significa perdão completo, querido. Você entende o que é isso? Ela significa perdão completo. Você foi perdoado em Cristo Jesus. Você foi perdoado no Senhor. Significa que a dívida, ela foi cancelada. Hoje você não tem mais dívida. Cristo cancelou a dívida. É o plano perfeito que nasce no coração de Deus. Ele veio, nos libertou do pecado. Ele veio, cancelou a dívida, para que hoje você e eu fôssemos livres em Cristo Jesus, porque a dívida foi paga. O plano perfeito que nasceu no coração do Senhor, eu não conseguia pagar, você não conseguia pagar. Ele disse: eu tenho um plano, e o plano é meu filho, ele paga para vocês. Ele vai quebrar a dívida, ele vai cancelar a dívida, para que vocês sejam livres. Ele pagou a dívida, querido. Antes mesmo de existir o mundo, a humanidade, a história do tempo, Deus já tinha preparado um plano da redenção. O plano já estava preparado, Deus já tinha preparado tudo. Isso mostra algo poderoso, que Deus nunca perde o controle de nada. Deus nunca perde o controle da história. Porque mesmo antes de acontecer, isso mostra que Deus, ele já tinha um plano. E quando o homem caiu no pecado, querido, no jardim do Éden, Deus já tinha preparado o caminho da restauração. Sabe por quê? Porque lá em Gênesis capítulo 3, verso 15, diz que Deus já anunciava que viria alguém que pisaria na cabeça da serpente. Ele não tinha nem nascido ainda, mas Deus já estava anunciando. Por quê? Ele já tinha um plano. Vai vir alguém que ele vai pisar e vai esmagar a cabeça da serpente. Porque ele já tinha um plano, e esse alguém era Jesus. Isso nos ensina algo importante. Mesmo quando a nossa vida parece fora de controle, Deus continua controlando tudo. Mesmo quando parece que a nossa vida está fora de controle, Deus, ele continua controlando a minha vida e a tua vida, querido. Nada foge do controle de Deus. Deus, ele tinha um plano perfeito. Era um plano que nasceu no coração de Deus. E esse plano que nasceu no coração de Deus se chama Jesus, que pagou as minhas dívidas e as tuas dívidas. Em segundo lugar, diga para a pessoa do seu lado: o mundo precisava de um Salvador. Deus, ele tinha um plano perfeito. Jesus, ele é o plano perfeito de Deus. E agora, aqui o mundo, ele precisava de quê? De um Salvador. Olha o que a Bíblia diz lá em Romanos capítulo 3, verso 23. Romanos capítulo 3, verso 23. Glória a Deus. Romanos 3, 23. Olha o que a Bíblia diz, querido. Olha o que diz aqui no telão. Pois todos pecaram e carecem de quê? Foi algum que pecaram? Foi algumas pessoas que tinham pecado. A Bíblia diz o quê? Pois todos. Tinha alguém aqui exclusivo que não pecou? A Bíblia diz: todos pecaram. E para você entender melhor, todos carecem da glória de Deus. Todos. Por isso que o mundo, ele precisava de um Salvador. O mundo precisava de alguém que viesse restituir a comunhão entre o homem e Deus. O mundo precisava de um Salvador, e Jesus era o plano perfeito de Deus. Jesus era o plano perfeito do Senhor. A Bíblia deixa claro, querido, que o problema da humanidade é o pecado. Porque ela diz que todos pecaram. O pecado separou o homem e Deus. A humanidade estava perdida espiritualmente, condenada pelo pecado, distante da presença de Deus. Porque o pecado tinha entrado na humanidade.
agora, ele precisa do Salvador. O mundo agora ele precisa de um Salvador. O homem tentou resolver de várias formas: religião, boas obras, sacrifício, tradições. O homem tentou resolver de toda maneira, com tradições, religiões, sacrifício. Mas deixa eu te dizer, querido, mas nada disso era suficiente. Nada disso podia trazer restituição entre o homem e Deus. Porque o pecado, diga para a pessoa que está do seu lado, porque o pecado. Diga para ela, exige justiça. Querido, nenhum homem pecador poderia pagar pelo pecado da humanidade. Nenhum homem, porque a Bíblia diz que todos fizeram o quê? Pecado. Pecado, querido, entrou na humanidade. A Bíblia diz que todos pecaram. E nenhum homem poderia pagar pelo pecado da humanidade. Tinha que ser alguém perfeito. Por isso Deus envia quem? Jesus. Ele veio fazer aquilo que nenhum homem poderia fazer. Ele veio fazer o que nenhum homem podia fazer: trazer restituição, trazer comunhão, trazer novamente intimidade entre o homem e Deus. Jesus, a justiça perfeita de Deus. O mundo estava precisando de um Salvador, e Jesus era o plano perfeito dele. Por isso que ele foi enviado. Porque Jesus vai fazer o que, pastor? Aquilo que a religião não faz, aquilo que a cultura não faz, aquilo, querido, que nenhum sacrifício humano pode fazer. Nenhum homem conseguiria fazer. Nenhum homem conseguiria novamente estabelecer novamente comunhão entre o homem e Deus. Jesus é o plano perfeito. Aleluia. Glória a Deus. Jesus é o plano perfeito. Por isso que ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ele diz: ninguém vem ao Pai a não ser por quem? Porque ele é o plano perfeito. Ele é o plano perfeito. Ele veio trazer reconciliação entre o homem e Deus, entre Deus e o homem. Porque o mundo precisava de um Salvador, e sem ele não haveria. Sem ele não teria mais comunhão. Sem ele a gente não teria mais intimidade com Deus. Então o mundo precisava de um Salvador. Jesus é o plano perfeito de Deus. Ele foi enviado para que novamente eu e você tivesse comunhão com o Senhor. Por isso eu quero que você entenda nesta noite: Jesus, querido, ele é tudo que eu preciso e tudo que você precisa. Ele é tudo em nós. Terceira coisa que eu quero falar para você, diga para a pessoa que está do seu lado: Jesus veio cumprir o plano de Deus. Jesus, ele veio fazer o quê? O plano de Deus. Por isso que Jesus, ele é o plano perfeito de Deus. Abra sua Bíblia lá em João capítulo 1. João capítulo 1, verso 14. João capítulo 1, verso 14. João 1, 14. Aleluia. Obrigado, Sérgio. Olha o que diz João capítulo 1, verso 14. E o verbo se fez o quê? Carne. E habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Querido, isso é precioso demais. Eu vou ler novamente para você entender. Diz: e o verbo se fez carne. Diga, repita isso: diga, ele habitou entre nós. Diga, cheio de graça e de verdade. Diga, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Diz que o verbo, ele se fez carne.
e Ele habitou entre nós. Ele cheio de graça e de verdade. Querido, o plano de Deus não foi enviar apenas um mensageiro. O plano de Deus não foi apenas enviar um mensageiro, não foi um anjo, um profeta, um filósofo, uma religião. Foi algo muito maior. Ele enviou o seu filho, o primogênito. Ele enviou o seu filho. Ele veio ao mundo. Ele deixou a glória do céu. Ele entrou na história da humanidade. Um perfeito, sem pecado. Agora ele vem, ele entra na história da humanidade. Ele nasceu como homem, viveu entre as pessoas, sentiu as nossas dores, enfrentou as nossas dificuldades. Ele deixa a sua glória. Ele deixa a sua glória e nasceu como homem. Ele nasce como homem, ele vive entre as pessoas. Ele veio sentir as nossas dores, sentiu as nossas dores, enfrentou as nossas dificuldades, de tudo que você enfrenta hoje. Humilhação, dificuldade, tentações, deixa eu te dizer, ele veio como homem. Ele veio, ele viveu entre nós, ele sentiu as tuas dores. Ele sentiu as minhas dores. Ele enfrentou as minhas dificuldades. Ele enfrentou as tuas dificuldades. Ele sofreu, querido. Durante o ministério de Jesus, ele curou enfermos. Ele libertou oprimidos. Ele restaurou vidas. Ele perdoou pecadores. Ele revelou o amor de Deus. Ele revelou o amor do Pai. Porque Jesus, ele veio cumprir o plano de Deus. E esse plano teria humilhação. Esse plano teria sofrimento. Esse plano que ele veio cumprir não era algo simples, não era algo fácil. Mas mesmo diante de tudo isso, Jesus, ele curou enfermos, ele libertou pecadores, ele libertou oprimidos, ele restaurou vidas. Cada milagre, cada palavra, cada ensinamento mostrava que Jesus estava cumprindo o plano de Deus. Deixa eu te dizer, e hoje, esse mesmo Jesus, ele continua fazendo milagre. Esse mesmo Jesus, ele continua libertando os oprimidos. Esse mesmo Jesus está fazendo aquilo que nenhum homem consegue fazer. Ele continua fazendo. Esse mesmo Jesus que veio cumprir um plano. Como o Júnior falou, ele não teve duas palavras. Ele sabia qual era o plano dele. Ele era o plano perfeito do Pai. Ele tinha que suportar todo o sofrimento. Porque se ele não passasse por cada sofrimento, hoje eu e você não estaríamos aqui. Mas ele passou por tudo aquilo, porque ele entendeu que aquele era o plano de Deus para ele. Deixa eu te dizer, você está aqui hoje. Deus, ele tem planos na sua vida. Deus, ele tem um plano para você. Mas o problema é que muitos de nós desistimos no meio da dificuldade. Não queremos seguir o plano, não queremos seguir o propósito que ele tem para mim e para você. Muitas vezes desistimos de um plano, de um propósito, porque se machucou com o irmãozinho da igreja. Deixa eu te dizer, quem vai te trazer a tua salvação não é o irmãozinho que está ao teu lado, não é a pessoa que falou de você. A sua salvação vem através de Cristo. Nunca abandone um propósito que Deus tem na tua vida, porque pessoas te magoaram, porque pessoas falaram de você. Quantos de nós abandonamos um plano
porque não concordamos com aquilo que as pessoas falaram. Jesus, ele veio cumprir um propósito. E aquele propósito que ele estava cumprindo, querido, era o propósito do Pai, para trazer restituição, comunhão. E mesmo assim ele estava sendo humilhado por aquelas pessoas, que ele veio trazer reconciliação entre o homem e Deus. Ele foi rejeitado. Deixa eu te dizer, até hoje continua sendo rejeitado. Até hoje. Às vezes ele não é a nossa prioridade, porque muitas vezes a gente acha que Jesus ser a nossa prioridade em um culto. Muitas vezes a gente acha que Jesus ser a nossa prioridade é apenas estar aqui em uma célula e pastor, Jesus já é a minha prioridade. Existem coisas muito mais do que isso, querido. Essa prioridade não é somente isso. Porque muitas vezes a gente está no culto hoje e estamos às vezes a gente até vem na quarta-feira. Às vezes vai até em uma célula e fala que ele é prioridade, mas às vezes a gente está falando que ele é prioridade, mas a gente só lembra de orar, falar com ele no culto. E às vezes, pastor, mas eu oro quando eu vou dormir, mas às vezes a nossa oração é uma oração automática, não é uma oração sincera, é só aquela oração chegar na nossa cama e falar: Deus, obrigado pelo meu dia e vou dormir. Isso não veio do coração. Isso é palavras que já virou rotina, automática, não veio daqui. E acha que isso é lembrar de Deus, acha que isso é prioridade. Querido, esse Jesus, ele veio cumprir um plano. E ele veio cumprir o plano de Deus e ele foi rejeitado, ele foi humilhado, mas ele veio trazer reconciliação entre o homem e Deus. Mesmo humilhado, mesmo rejeitado, ele não voltou atrás, ele morreu por mim e por você. Ele não voltou atrás. Não existe prova de amor maior. Não existe alguém que te ama e continua te amando como ele me ama e como ele te ama. Ele não voltou atrás. Jesus, o plano perfeito de Deus. O plano perfeito de Deus. Diga para a pessoa que está do seu lado: a cruz, ela foi a prova do plano perfeito. Jesus, quarta coisa, querido, a cruz, ela foi a prova do plano perfeito. Jesus, o plano perfeito de Deus. Abra sua Bíblia lá em Isaías capítulo 53. Isaías 53, verso 5. A cruz foi a prova do plano perfeito. Isaías 53, verso 5. Aleluia. Olha o que diz, está aqui no telão. Olha o que diz: mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos o quê? Sarados. Querido, na cruz aconteceu a maior troca da história. Na cruz acontece a maior troca da história. Aquela cruz não foi feita para ele. Aquela cruz não era para ele, mas havia um plano. E agora vai haver a maior troca da história. Jesus, ele levou sobre si as nossas culpas. Ele levou sobre si os nossos pecados, as nossas condenações. O castigo que nos traz a paz estava sobre quem? Sobre ele. A cruz, ela não foi um acidente. Era o plano de Deus. A cruz ela não foi um acidente. A cruz foi o centro do plano de Deus para salvar a humanidade. Jesus, ele tinha que passar pela cruz. Deixa eu te dizer algo aqui, talvez você vai se assustar.
Mas é a realidade. Sabe quem matou Jesus? Você sabe quem matou Jesus? Não foi a humanidade. Sabe quem matou Jesus? Foi Deus. Que é isso, pastor? Quem matou Jesus foi Deus. Era o plano perfeito. Ele teria que morrer. E para que eu e você tivesse novamente comunhão entre o homem e Deus, ele tinha que matar o filho. Ele tinha que entregar o filho. Para que eu e você novamente tivesse comunhão com ele. Não foi a humanidade que matou Jesus. Muitas vezes a gente olha, você vai assistir Paixão de Cristo e fala, mas mataram Cristo. Não foi a humanidade que matou. Não foi Pilatos que matou, não foi os romanos que mataram. Quem matou Jesus foi Deus. Ele era o plano perfeito de Deus. Para que hoje, eu e você, estivéssemos aqui. Ele era o plano perfeito de Deus. Para trazer novamente intimidade entre o homem e Deus. Ali Jesus pagou o preço da nossa redenção. Foi ali que foi pago tudo. Seu sangue foi derramado para que os nossos pecados fossem perdoados. Sangue de um inocente precisaria ser derramado. E o sangue de Jesus é derramado para quê? Para que os nossos pecados fossem derramados. Por isso a cruz não é apenas um símbolo. A cruz, ela é a maior prova de amor de Deus pela humanidade. A cruz, ela é a maior prova de amor. A maior prova de amor não é aquele coraçãozinho que você vê, que muitas vezes a gente manda. A maior prova de amor é a cruz. Ela não é apenas um símbolo. Ela é a maior prova de amor, de sacrifício e salvação. Ela é a maior prova de amor. E por último, a ressurreição confirmou o plano perfeito. Alguém teria que morrer. Mas se Jesus morresse e não ressuscitasse, então esse plano teria ido por água abaixo. Se Jesus morresse e acabasse a história, então esse plano, ele tinha dado errado. Mas Jesus, ele é o plano perfeito de Deus. E lembra que eu falei no começo? Deus nunca erra. Tudo que Deus faz, Deus é perfeito no que Ele faz. E a ressurreição, ela confirmou o plano perfeito. Olha o que a Bíblia diz lá em Mateus 28, verso 6. Mateus 28, verso 6. Abra aí para mim, por favor, Júlio. Você pode acompanhar aqui no telão. Mateus 28, verso 6. Olha o que a Bíblia diz. Ele não está aqui. Ressuscitou. Vou ler novamente o que ele disse aqui. Ele não está aqui. Ressuscitou. Como tinha dito, vinde e vê onde jazia. Ele não está mais. Ele ressuscitou. Ele é o Cristo ressurreto. Ele está vivo. A ressurreição confirmou o plano perfeito de Deus para a humanidade. Jesus, ele é o plano perfeito de Deus. Querido Jesus, se Jesus tivesse morrido e permanecido no túmulo, não haveria mais esperança. Se Jesus morresse e continuasse ali, não haveria mais esperança, nossa vida não teria mais sentido. Mas no terceiro dia, algo extraordinário aconteceu. A pedra foi removida. Ei, querido, o túmulo ficou vazio. Jesus ressuscitou. Aleluia. Ao terceiro dia, algo extraordinário acontece. De um plano perfeito. A pedra foi removida. O túmulo agora está vazio, porque Jesus, ele ressuscitou. A ressurreição prova que o plano de Deus deu certo. A ressurreição prova que o pecado foi vencido, a morte foi derrotada, Satanás foi vencido, querido. Amém. Jesus venceu a morte, ele abriu o caminho para a vida eterna. Jesus, ele vence a morte, porque ele é o plano perfeito. Ele é o plano perfeito de Deus. Por isso,
O cristianismo, ele não se baseia em um túmulo, ele se baseia em um Salvador. E Ele está vivo e está no meio de nós. O cristianismo não se baseia, você vai ver muitas religiões que pregam sobre os deuses que morreram e não ressuscitou. Sobre outras religiões aí que pregam, mas vai no túmulo salar os ossos. Mas o cristianismo, ele não se baseia em um túmulo, porque pode ir lá, que não está mais lá, ele ressuscitou. O cristianismo, ele se baseia em um Cristo ressurreto que está vivo e está no meio de nós, querido. É um Deus que vive, é um Cristo que reina. Glória a Deus. Não é em um túmulo. Se ele não tivesse ressuscitado, não havia mais esperança, mas a nossa esperança, ela está viva. A nossa esperança se chama Jesus, o plano perfeito de Deus para a humanidade. Fica de pé no seu lugar. Aleluia.